realidade, né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que fale aqui, que cite um e sustente, né? Não tem, não existe, não vai conseguir citar. Se citar, vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Vou terminar com a carinha do Boulos. Entendeu? Assim, gente, a discussão do teto de gastos. Foi importante o Guilherme Boulos colocar isso, esse vídeo viralizou. E logo os liberais disseram, não, o Boulos está errado, porque isso existe e tal, quem produziu fake news foi o Boulos, etc. Não, gente, o Boulos está correto ali. Primeira questão, a nossa lei do teto de gastos, ela está na nossa Constituição agora. Tá? Ela é fruto de uma emenda constitucional. São raros os países que têm regras fiscais na letra da Constituição. Normalmente isso acontece a partir de lei ordinária, mas tudo bem. Vai ter lá um ou outro que vai ter isso na sua Constituição. Agora, a jabuticaba brasileira da parada não é o fato de termos regras fiscais. Aliás, regras fiscais praticamente todos os países têm. E eu mesmo não acho errado que se tenha regras fiscais. O que eu acho é que as nossas regras fiscais são muito ruins, sobretudo o teto de gastos. Esse é completamente disfuncional, né? Agora, nenhum país tem uma regra fiscal que tem uma abrangência, tá, alheia ao crescimento econômico, alheia ao crescimento demográfico, que é isso que faz o nosso teto de gastos. Nosso teto de gastos, ele congelou as despesas do governo com base no que se tinha de despesa em 2016, porque de lá para cá é só IPCA. Só que, gente, o simples passar dos anos, ou o crescimento vegetativo, tá, já inviabiliza a execução dos serviços públicos com esse tipo de regra fiscal. Essa regra fiscal, ela já está começando a mostrar aquilo que nós falávamos lá atrás, quando da discussão da sua aprovação ou não. Ela é tão violenta, 20 anos, nenhum país tem 20 anos de imposição de uma restrição ao crescimento de despesas com investimento. Isso inviabiliza todas as áreas do governo, porque só o que está de fora é a despesa fiscal, é a despesa, portanto, com o manejo da dívida pública. Essa despesa não está no teto, o restante está tudo ali, condicionado a um aumento que é a inflação. Mas se é a inflação tão somente, veja, proporcionalmente nós temos apenas para gastar, uma lei que amarrou 20 anos, o orçamento de 2016. Quer dizer, o país não pode crescer. Não pode crescer. Com o teto de gastos, o país não pode crescer. E não é uma questão, gente, não é uma questão de reformar. O teto é uma questão de derrubar. Nós temos que derrubar o teto de gastos e criar um outro arcabouço fiscal. Gente, a existência do teto de gastos implica em várias coisas terríveis. Por exemplo, uma disputa em todo o tempo para furar o teto. Porque aí tudo que se quiser fazer no governo, você precisa aprovar um furo do teto no Congresso, como já vem sendo. Por quê? Porque o teto é impraticável. Se o teto fosse praticado às verdas, né, não se teria mais no Brasil, em nenhuma das áreas, material de expediente. Os prédios públicos não poderiam pagar mais suas contas de luz, salários. Quer dizer, o teto de gastos, se ele não fosse furado o tempo todo, ele paralisa o Estado.
Ele paralisa, ele inviabiliza o Estado. E aí, claro, né, gente, se o teto de gastos inviabiliza o Estado, ele também coloca a economia num piloto automático que simplesmente torna absolutamente insignificante qualquer discussão de projeto político. Não interessa quem seja o presidente. Havendo teto de gastos, o presidente não fará nada. Não fará nada. Não interessa se é o Lula, se é o Bolsonaro. Se for aplicar o teto de gastos, ninguém faz nada. Então isso também é extremamente antidemocrático. Extremamente antidemocrático. Então, assim, o teto de gastos, gente, não é uma questão de reformar. É uma questão de abolir. Porque ele é absolutamente danoso ao país. Uma coisa maluca que foi feita num momento de grande instabilidade política no Brasil. Onde a banca conseguiu isso, porque se tu inviabiliza o Estado, e lembrando que o teto de gastos só foi aprovado num governo golpista. Um governo que não tinha legitimidade e não tinha responsabilidade nenhuma com o povo que o elegeu. Não poderia ser aprovada uma lei desse tipo em outras circunstâncias. Em outras circunstâncias seria impossível. Então a banca, aproveitando um determinado momento, coloca um piloto automático que inviabiliza qualquer governo, obriga, portanto, a privatizar, porque a saída é o quê? Nós vamos ter que diminuir o Estado, nós vamos vender tudo que tiver dentro do Estado ao longo desses 20 anos. Se o teto de gastos for mantido, ao longo desses 20 anos não vai ter nada do Estado. O Estado vai ter, no máximo, o judiciário e as polícias funcionando. E ainda muito mal. Vai ser só isso, porque o resto não vai mais existir Estado. Só que isso não tem precedente no mundo. E isso não fez nenhum país do mundo se desenvolver. Não há precedente histórico de desenvolvimento no capitalismo com o Estado fora da jogada. Simples assim. Então a discussão tem que ser nesse nível, nesses termos. Me preocupa muito a postura, que é a postura normal do governo PT, que é de dialogar com essa turma toda. A gente sabe, não é uma questão assim, vamos partir por enfrentamento. Não, isso seria uma infantilidade dada a conjuntura política. Mas também é meu papel aqui, e eu acho que de toda a classe trabalhadora, exigir mais ousadia. Sabe, a gente tenta um pouco mais, depois a gente retrocede, mas a gente vai buscando espaços e não entregando todas as joias já no primeiro momento. Então, preocupa algumas questões da transição, sobretudo esse ambiente de terra arrasada e a forma como vem se dando já as primeiras negociações para garantir governabilidade. Lira, com os militares assanhados, com a discussão do teto de gastos, não haverá Brasil se o teto de gastos for mantido ao longo de toda a sua vigência. Tá? O que vai acontecer aqui é absolutamente imprevisível. Nós vamos ter uma experiência de neoliberalismo sui generis, algo que ainda não aconteceu no planeta. Não aconteceu. Se isso for levado às últimas consequências, nós vamos presenciar a primeira grande experiência de um Estado inexistente. Né? Vai ser o Ancapistão. Já pensou? Um país miserável que nem o Brasil, com uma concentração brutal de renda que nem o Brasil, sem que o Estado possa fazer rigorosamente nada. Essa é a jabuticaba brasileira. Essa é a lei que não existe em outro país do mundo. De fato, não existe. E por isso que fez muito bem o Guilherme Boulos em colocar a coisa nesses termos. Beleza, gente?